Meninas, vocês podem só mutar o microfone. Pronto. Senhores, muito bom dia. Hoje, dia 9 de setembro de 2020, no meio de uma pandemia em que minha última leva de Deggendorf está voltando. E a gente vai trocar aqui uma ideia sobre os programas de dupla titulação em engenharia aqui do CCG. É importante saber que dentro dessa proposta de internacionalização de carreira no CCG, na verdade na Unifor, existe intercâmbio, que aí são mais de 200 universidades parceiras, você passa um semestre fora, a gente consegue aproveitar as meninas também. Tem a dupla titulação estrangeira, qual o grande diferencial? Primeiro que ela tem um mínimo de 1 ano fora, e você tem uma quantidade mínima de créditos a cumprir, lá no intercâmbio não tem uma quantidade mínima de créditos a cumprir, aqui tem alguns protocolos e requisitos a mais, porque a ideia aqui é que você faça a sua graduação aqui na Unifor, é como se fosse numa pós-graduação sanduíche, né? Faz um período aqui, faz um período fora, volta, termina aqui na Unifor de novo, e você vai ficar com as duas graduações, né? Uma nacional e uma estrangeira, por isso dupla titulação. Você vai ter um diploma daqui, da Unifor, por exemplo, em comércio exterior, economia ou administração, e também um diploma que estudou em nível de graduação, né? Então, você vai ser graduado também na universidade estrangeira. Para quem está chegando e não sabe quem eu sou responsável por esse segmento aqui no CCG. Normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, eu ficava lá na sala Q1, junto com o pessoal do tutorial acadêmico, mas, por agora, eu atendo as minhas demandas de forma eletrônica, segunda e quarta, eu fico no link aqui do Meet, que disponibilizo para quem quiser conversar comigo ao vivo, tá? Fora isso, nós temos um e-mail que é duplatitulaçãoccg@unifor.br. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para esse e-mail e a gente tira. E tem um grupo de e-mails também, que é Double Degree, né, DD Interessados, que eu sempre posto alguma informação por lá, por exemplo, quando o edital novo sai. Bora aqui. A ideia da UNOL é inovadora no sentido de que a gente está sempre buscando essa proposta de internacionalização. O CCG, dentro da universidade, é o centro que mais tem convênios e oportunidades para você estudar fora também, né? Em dupla titulação, né? Porque convênios internacionais a gente tem para toda a universidade. Mas aqui no CCG, a gente hoje tem 3 convênios vigentes com 3 universidades diferentes, em que você pode botar em prática essa sua proposta de internacionalização do mercado global. O que acontece? A gente entende, dentro do CCG, que, por exemplo, um administrador, um bacharel em comércio exterior, ele precisa, ou melhor, ele vai ser um pouco mais qualificado se ele tiver essa vivência internacional. Eu sou absolutamente partidária dessa ideia, e é por isso que estamos por aqui. Vamos mais. A gente vai dividir essa nossa apresentação em alguns momentos. Esse inicial, em que eu vou apresentar as oportunidades de dupla titulação, novamente, só para fazer um disclaimer aqui, quem cuida de intercâmbio é o pessoal lá do escritório internacional, que fica ali em cima do DAE. Né? Eu, no máximo, posso te dar algumas informações sobre, porque gosto mesmo da área, que me interessa, mas, pessoalmente, cuido desse nosso convênio aqui em dupla titulação. Hoje, nós temos 3 convênios vigentes. Em Berlim, em Portugal e em Deggendorf, que é o que os meninos acabaram de voltar, que vão conversar aqui com a gente. Como eu ia dizendo, eu vou meio que dividir essa nossa apresentação, esse nosso bate-papo, essa nossa hora de conversa, em 2 momentos. Eu vou te apresentar aqui as nossas oportunidades, vou falar dos convênios.
Finalizo falando do edital que nós temos aberto, que é para Deggendorf, para os cursos de comércio exterior e economia. Vou falar de alguns requisitos que apareceram nos novos editais, alguns que saíram nos novos editais. E depois desses meus 15, 20 minutos no máximo de apresentação, a gente vai conversar com os meninos de uma forma um pouco direcionada aos perrengues, assim, né? O que é que precisa, o que é que foi para eles determinante para chegar bem e morar aí um ano fora. Que acredito eu que, com o depoimento de quem estava lá e acabou de voltar, né? Então a informação é mais fresquinha, ainda vocês vão estar bem amparados de informação. Nós temos esses 3 convênios, então. A primeira universidade, que é em Berlim, né, que a gente costuma chamá-la de Xavier, hoje atende aos cursos de Administração e Comércio Exterior, em Berlim. O Instituto Politécnico de Bragança fica em Portugal, e ele atende hoje ao curso de Administração, não somente. E Deggendorf atende aos cursos de Comércio Exterior e Economia. Esses são os requisitos gerais. A seleção de qualquer um desses 3 convênios, desses 3 editais, vai te pedir necessariamente que você tenha feito, com exceção de Portugal, pelo menos 2 disciplinas em inglês. E aí é uma das nossas primeiras mudanças. Até o edital, por exemplo, que os meninos concorreram para ir para Deggendorf, eram 3 disciplinas estrangeiras e agora a gente está pedindo só 2. Você que tem que estar ali mais ou menos a partir do 3º semestre, e a gente não te envia para o exterior se você já estiver no último, ou nos 2 últimos, porque aí não vai fazer muito sentido para você, você não vai nem conseguir aproveitar muita disciplina, então a gente recomenda que você tenha ali entre 30% e 70% do curso. Você tem que ter um PMG mínimo de 8 para concorrer. Nesses outros requisitos, a gente vai aferir na entrevista, que com exceção do Instituto Politécnico de Bragança, são em inglês, que é responsabilidade, maturidade e capacidade de representar a universidade em uma universidade estrangeira. Não é requisito do edital, mas faz diferença e você ganha aí alguma pontuação extra se você participa de trabalho voluntário há um ano. A gente recebeu um representante de coordenação de dupla titulação também em Berlim, e ele comentou como isso era importante para eles. Então, a gente passou a pontuar se você fez algum trabalho voluntário, algum trabalho social, por exemplo, participou do Buddy Program, que o pessoal lá do Escritório Internacional organiza, participou de jovem voluntário, de algum programa nesse sentido, monitoria, iniciação científica, tudo isso vai contar para a sua pontuação um pouco maior na hora da seleção. E, óbvio, se, por exemplo, você está candidatando para a Alemanha e você tem algum grau de proficiência no idioma alemão, isso vai ter um bastante diferencial para você. Os nossos processos seletivos, eles acontecem sempre 2 vezes ao ano, uma em março, outra em setembro. Essa de setembro é a que a gente está vivendo agora, por isso essa nossa conversa, porque é recém saiu um edital de Deggendorf. Em condições normais, como eu lhe dizia, você me encontra lá na universidade, na sala Q1, mas esse telefone funciona e ele tem desvios. Então, se você precisar, por exemplo, entrar em contato comigo, além de um link aqui que eu disponibilizo toda segunda e quarta, eu vou até colocar no chat para você, nós temos esse número aí, esse número de telefone que funciona. Nós temos agora um edital de Deggendorf que está disponível tanto no site da Unifor como no clipping do Unifor Online. E aí a gente segue para os nossos requisitos específicos e para alguma orientação geral. Já acabei de falar. Vou só acrescentar que, assim, é necessário, a partir de ano passado, o envio de relatórios semestrais, quando você está lá fora, inclusive as notas que você cursa lá, essa é uma informação obrigatória aqui para a gente. Você tem uma quantidade de créditos mínimas para cursar lá fora. E depois que você volta,
você não pode ficar com o seu curso parado, trancado muito tempo para poder fazer valer o diploma estrangeiro. Você tem que terminar a graduação, no máximo, em 4 anos, que já é um bom e razoável período. Vamos conversar aqui sobre Berlim. Tem que estar logado no Unifor Online, Emiline, para acessar. Mas aí, você pode me mandar também. Pode me mandar um e-mail também para esse endereço aí, ó, que eu posso te encaminhá-lo por e-mail. Inclusive, posso te incluir num grupo de e-mails que tem, que é só para interessados em dupla titulação. Vamos fazer aqui, comentar os must-have de cada um desses convênios, né? Primeiro deles é Berlim. Berlim, comparado a Deggendorf, que é o nosso outro convênio na Alemanha. É uma universidade bem maior. É a universidade, né, o Deggendorf Instituto. Aqui a gente tem uma quantidade de cursos e é muito mais, talvez, cosmopolita do que o interior, né, do que Deggendorf. É muito central. O pessoal de Berlim costuma ter essa oportunidade, inclusive, de conseguir estágio, apesar de que agora, em Deggendorf, está sendo até um tanto quanto mais frequente. Existe, em Berlim, um grupo no LinkedIn de alunos, você pode até buscar, já se você tiver uma conta no LinkedIn, alunos estrangeiros, da Berlin School of Economics and Law. O custo de moradia e deslocamento e alimentação, comparando os nossos dois convênios na Alemanha, em Berlim vai ser um tanto mais caro que em Deggendorf. Por outro lado, você está num ambiente muito mais central na Alemanha, com acesso a vários outros países de uma forma um tanto quanto mais tranquila do que no interior. Grande questão aqui também é, na Alemanha, para se obter o visto de estudante, você precisa comprovar que tem disponível em uma conta bancária, num banco alemão, o valor equivalente a 853 euros por mês. Então, se você for passar um ano lá, acho que 853, eu vou já conferir aqui, mas façam a conta. 853 euros por mês, você precisa já ter disponível e validado e depositado numa conta que é uma conta fechada, principalmente em Berlim, né? Essa conta não vai ser movimentada, pois só é possível retirar o valor mensal de 853 euros. Aqui, administração e Comex, tá? Você já sai daqui com as disciplinas mínimas que você vai cursar, tanto no semestre de verão como no semestre de inverno. E aí, vamos aqui para a nossa segunda opção Alemanha, que é Deggendorf. É uma cidade no interior da Alemanha, com custo de vida um pouco mais baixo, a proximidade da universidade com relação às moradias é um tanto quanto mais próxima do que Berlim, obviamente vai depender do seu nível de moradia. É, sem dúvida, a nossa universidade que mais recebe alunos da Unifor. Então, quase que sempre que você for, vai ter uma outra pessoa deixando, com exceção dessa, por conta da pandemia. Vai ser sempre alguém deixando alguém lá para você entrar em contato com os meninos que a gente vai conversar aqui. Aqui, comércio exterior e econômicas. De novo, visto alemão precisa dessa conta no banco alemão, para você receber esse visto de estudante. Você dá a entrada no visto de estudante depois que você chega lá. E aqui em Deggendorf, os meninos podem dizer melhor, mas eles relativizam mais o lance de ser uma conta bloqueada
e só permitindo retirar 853 euros por mês. Você também tem um mínimo de disciplinas para fazer, eu já saí aqui com algumas recomendações, mas o período de pandemia deu um pouco de alterada nesses cursos mínimos, nesses cursos básicos para você fazer por lá. Por fim, e não menos importante, nós temos o Instituto Politécnico de Bragança, que fica em Portugal, uma cidade de Bragança. É uma cidade universitária, em que os acessos e os custos, acessos assim, de moradia, alimentação, não são tão altos. Agora, não são tão altos, mas são custeados em euro, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. No Instituto Politécnico de Bragança, qual a facilidade? É em português. Apesar de que, assim que você chega, principalmente para um curso técnico, o português de Portugal não é exatamente a coisa mais tranquila do mundo, né? Porque a gente meio que pensa que vai entender tudo, não é exatamente a melhor coisa. O curso de administração é uma administração muito mais burocrática, menos tecnológica, que é ofertado no Instituto Politécnico de Bragança. É muito forte na área de contabilidade, por exemplo, eles têm bastantes cursos relacionados à contabilidade, balança, análise fiscal, inclusive. Aqui você não precisa ter feito duas disciplinas em inglês. Você também tem um mínimo de disciplinas a cursar no Instituto Politécnico de Bragança. São bem mais rígidos com as disciplinas que você tem que cursar. É aquele bloquinho de disciplinas. E é isso. Qual grande facilidade? Sem dúvida, a barreira idiomática. Qual, talvez, um dos maiores perrengues aqui no IPB? Eles te cobram uma anualidade. Então, no IPB, é pago anualmente, né? Então, uma vez, o equivalente, porque isso pode ser atualizado de ano para ano, mas aproximadamente o valor de 1.000 euros, 900 e pouquinhos euros, desse ano, para pagar os custos desse ano na universidade e você está lá. Aqui não tem conta bloqueada, você consegue tirar o visto com alguns requisitos, mas é necessário, nesse caso, pagar uma anuidade. Nas outras duas universidades, tanto em Berlim como em Deggendorf, eles vão te cobrar só algumas tarifas, por exemplo, de matrícula. Mas não, o que acontece? Você vai ficar aqui com o pagamento da sua mensalidade suspenso, da Unifor, e vai utilizar, a nossa ideia é essa, né? Esse valor para custear sua vida fora. Então, não é cobrado mensalidade para você na universidade estrangeira, mas algumas taxas administrativas podem ser cobradas, como, por exemplo, uma taxa de matrícula. Os cursos, também para que vocês saibam, os créditos que a gente considera aqui, créditos, né, ou créditos estudantis, no padrão europeu são chamados de ECTS, né, de ECTs, e aqui existe uma proporção. Em média, a gente vai pegar essa quantidade de ECTs, dividir por 1,5 para saber qual é a quantidade de créditos na Unifor. O que eu particularmente acredito que é uma coisa que você tem que ter em mente, isso é uma oportunidade que a Unifor te dá, que você se programe durante o seu curso para fazer isso. Você vai ter uma experiência de nível internacional sem pagar mensalidade fora. Você sabe que a maioria das universidades, tanto norte-americanas como europeias, são universidades pagas, e por conta do convênio, essa reciprocidade, você acaba não pagando, com exceção dessa anualidade do IPB. Você vai necessariamente, ter contato com gente de fora, inclusive do mundo dos negócios, né? Então, você vai começar com esse network já global aí, a sua vida profissional. Não tenha dúvida que é um baita diferencial no mercado de trabalho. Hoje, por exemplo, eu trabalho no curso de comércio exterior e atuo no núcleo que a gente chama de núcleo de práticas, então, o setor de estágio, do comércio exterior,
muitas vezes alguém de mercado liga para a gente perguntando, ainda tem aqueles meninos que voltaram aí do estrangeiro, que é mais ou menos assim que o empresário me liga. É um grande diferencial e, assim, no curso, por exemplo, de comércio exterior, que é de onde eu falo, as pessoas, o comércio exterior, quem atua no comércio exterior já sabe dessa proposta da Unifor, então a gente ganha essa repercussão, inclusive no universo do trabalho. Não tenha dúvida que você vai desenvolver muita maturidade e desenvolvimento pessoal, você vai ter esse background aí de uma experiência de uma vida na Europa, e você vai ter a responsabilidade gigante que é representar a Unifor para validar esse convênio. Porque, entenda, para a Unifor é interessante que você vá para a gente fortalecer esse contato. Mas a Unifor está deixando de receber sua mensalidade e está acreditando a você ser fortalecedor desse convênio internacional representando a universidade. Então, você precisa fazer valer essa repercussão positiva da Unifor fora. E se for negativa, a gente vai cancelar. Inclusive, existem meios no edital para que você não consiga, né, ostentar mais esse convênio lá fora. Eu encerro por aqui a minha fala. Aí aqui, nessa nossa conversa, estamos com alguns alunos que acabaram de voltar, como a Sabrina, a Bia, o Davi. E aí eu queria, né, vou tentar conduzir aqui um diálogo. Eu estou vendo o chat de vocês, tá? Então, se você tem alguma dúvida, pergunta aqui no chat mais direcionada para a gente tentar te ajudar. Mas, de qualquer forma, eu vou meio que direcionando aqui. Então, eu queria saber de vocês, meninos, Davi, Bia, Sabrina, tipo, já entraram na Unifor com essa intenção de ir para a dupla titulação estrangeira, surgiu no meio do caminho? Como foi mais ou menos para vocês? Aí, de beleza, vou morar na Alemanha. Para mim, pelo menos, foi desde o começo, inclusive foi um dos diferenciais pelo qual eu escolhi comércio exterior. A oportunidade de poder fazer a dupla titulação, ir para a Alemanha, então desde o primeiro semestre eu já sabia que queria ir. Eu sou mais ou menos a mesma história, né? Eu tentei fazer intercâmbio de high school, né, no ensino fundamental, no ensino médio, mas não consegui. E daí, na hora de escolher a faculdade, eu fiquei sabendo, tinha um colega que já fazia comércio exterior e ele já tinha ido. Ele acho que foi em uma das primeiras turmas e ele me contou a experiência e também foi mais ou menos, assim, desde o começo eu já sabia que queria ir. Para mim também foi a mesma situação. No primeiro semestre já comecei a fazer as cadeiras para direcionar para a dupla. Já comecei a fazer todas as cadeiras de inglês e tudo mais. E deixar todas as cadeiras que eu poderia fazer lá para não fazer na Unifor. Gente, o processo seletivo, vou até mudar aqui a tela aí, voltar para a tela do edital, ele consiste de, basicamente, você atender esses requisitos, entregar essa documentação que agora é por e-mail, né? Então, você tem até o dia 25/9 a enviar essa documentação por esse e-mail aí, que eu coloquei para vocês, né? Que é a dupla titulação CCG, dupla titulação sem nenhum acento, né? @unifal.br. Quem recebe esses e-mails sou eu, né? Então, você vai mandar aqui, já no ato da inscrição, essa ficha que tem aí no anexo. Você vai preencher esse formulário, você vai dizer aí qual é o idioma que fala e qual é o nível. Você vai recolher de alguns professores essa carta de recomendação e, por favor, gente, isso é um exemplo. Não, só isso aqui pede para o professor assinar, não, porque você vai ver que não diz nada. Então, isso é um exemplo. Semestre passado, a gente teve um problema nesse sentido, de que foi só a impressão no próprio arquivo do edital. Se você descer para a última página, vai estar existem 3 anexos, na verdade. Formulário de inscrição, as orientações de inscrição e a carta de recomendação. Mas, basicamente, você vai me entregar por e-mail essa documentação que é exigida no edital e vai ser realizada uma entrevista em de documentos e entrevista realizada em inglês. E aí eu queria saber de vocês, meninos, como foi a entrevista? Lembra?
Acho que foi tranquila, foi mais uns perguntinhas, acho que para a senhora ter certeza daquela questão da responsabilidade, ver se a gente estava apto realmente para ir representar a universidade. Foi bem tranquilo. Foi em Foi inglês, com mais, mais pessoas e foi bem tranquilo. Foi a senhora e mais, acho que uma pessoa ou duas, bem tranquilo. foi mais uma conversa, eles perguntavam e a gente respondia tranquilo, sem pressão. Foi muito tranquilo. Foi Tu bem isso. responder qualquer coisa tranquila, Bia? Eu lembro até de bastante coisa, inclusive quem quiser spoiler da entrevista, não, brincadeira, mas foram perguntas bem básicas, foram uma conversa normal. E aí, você está preparado para ir? Você sabe se virar só? Seus pais estão de acordo, eles concordam? Qual vai ser seu diferencial para ir? Por que você quer ir também? Foi bem uma conversa, foi super tranquilo. Thaís, te respondendo, esses editais para Deggendorf abrem 2 vezes ao ano, em março e em setembro, e para as outras universidades só em março. Então, em março é a nossa seleção mais robusta, porque a gente seleciona na mesma fase para as 3 universidades. Tá? Então, você vai fazer aqui uma entrevista que vai ser em inglês, com exceção do pessoal do IPB, né? Mas esse edital especificamente é para Deggendorf. A gente seleciona 5 alunos. São 5 alunos. No caso dos meninos, foi assim, a exceção da exceção é que nós enviamos 7. Né, que ficou ali a galera no... Né, vai, não vai. A gente até pediu para tentar estender para mais pessoas e não foi possível. Mas são 5 alunos dos 2 cursos, né? Então, se agora a gente vai editar Deggendorf para comércio exterior e economia, vão ser 5 alunos de comércio exterior e economia, independente, aí não são 5 de comércio e 5 de economia. Beleza, passaram, fizeram a entrevista, souberam do resultado, e depois, como foi? O que vocês tiveram que fazer e como foi a organização aí para poder ir para fora? Assim, tipo, na minha experiência, assim que eu soube que eu passei, eu fui atrás do dormitório. Assim que você passa, vai atrás do dormitório, porque os dormitórios, eles demoram para te aceitar e também não tem muitas vagas. Aí você vai, pesquisa todos os dormitórios, vai ver qual é o melhor para você, qual vai no seu orçamento e tudo mais. Conversa com a galera que já foi. São basicamente 3 dormitórios, né, Bia? D3? Tem o D3, o Fistel, aí tem o Top, tem o Finkenhof. O Zentro, né? O Finkenhof, o Zentro. O Student Park. Tem muitos. É mais ou menos uns 10, é mais ou menos uns 10, são mais do que 3. Como foi que vocês acharam esses dormitórios? Pelo próprio site da THB. Sim. Pronto, então assim, se vai... No próprio site deles lá tem a listagem. Aí você pode entrar lá porque tem a listagem de todos esses, mas é como a Bia disse, é um processo bem demorado, eles demoram muito para te responder, e nem todos vão te responder. Então, você meio que atira para todos os lados e espera acertar alguém. Você manda para 10, às vezes 1 te responde, às vezes 2 ou 3, se você for muito sortudo. Complicado. Desculpa, Davi. E no meu caso foi bem assim, eu mandei para os mesmos dormitórios que os meninos mandaram, e o que aconteceu? Depois de vários meses, quase todo mundo recebeu uma resposta, e eu, tipo assim, eu tava esperando a minha resposta, sabe? E demorou muito, 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 e ninguém me respondeu. Só falaram, olha, tá cheio, a gente não tem vaga para você. E aí, né, bateu aquele desespero. Mas aí o que aconteceu? Eu peguei o e-mail deles e comecei a mandar e-mail. Olha, tem vaga? Tem vaga? Tem vaga? E acabou que 2 me responderam, e foi exatamente o que a maioria dos meus amigos foram. Então, no final deu tudo certo. Apesar de eu não ter recebido a resposta, mandei e-mail perguntando se não tinha alguma coisa, e aí eles me aceitaram. Gente, Thaís, a gente está fazendo sessão agora em setembro, o início do ano letivo fora, tá? Então, a gente tem que lembrar que a gente vai seguir agora o calendário europeu, e o calendário europeu, o calendário inicia mais ou menos em fevereiro, então não acompanha o nosso calendário acadêmico brasileiro, né? A gente seleciona agora em setembro para o início das aulas lá em fevereiro. Em março sai o edital para o início das aulas em setembro.
final de setembro. Então, fevereiro e setembro são os inícios de aula no calendário europeu. Temporada, né, o semestre de inverno e de verão, nessa ordem. Os meninos, assim, têm interesse em alguma universidade, gente, é você pegar, seguir a universidade, seguir as redes sociais, né? Então, o Deggendorf, por exemplo, tem Instagram, segue rede social, segue LinkedIn, busca no site até para ter essas informações. Quais as cadeiras de administração obrigatórias? Aqui, lá, como assim, Pedro? Me descreve melhor, estou de dúvida. Vocês dividiram o cômodo, a acomodação, na verdade, com alguém, ficaram só? Quanto era o gasto mais ou menos mensal que vocês tinham por lá? Quem quer ir primeiro? Agora ficou meio, todo mundo meio... Ficou climando. No meu caso, eu dividi apartamento com uma amiga minha que foi de Fortaleza comigo. Porque a gente achava que ia ficar muito caro morar sozinha. De pagar tudo. Pagar supermercado, tudo. Aí eu dividi apartamento. Aí por mês eu acho que eu pagava uns 300 euros, só que incluindo o seguro. Porque o seguro lá depende do seguro que você vai fazer. Existem 3 seguros. Aí tem do mais barato ao mais caro. Aí todo mundo fez o mais barato, né? Que é o de 104 euros. Aí a gente fez esse e no meu caso eu pagava 300 euros o mês. Com supermercado e tudo, saída e tudo. Hebster e José Ribeiro, você precisa fazer 2 disciplinas em inglês. Quais as disciplinas? You choose. Você quem sabe, né? Então, a gente tem estratégia empresarial com o Afonso, tem estratégia com a Keisa, tem a disciplina do Afonso de internacionalização de empresas, tem a disciplina da professora Daiane de gestão ambiental. Então, assim, você que escolhe, eu preciso que tenham 2, mas você quem escolhe. Bia gastava em média 300 dinheiros. E vocês, Sabrina e Davi, mais ou menos a mesma coisa? Então, eu já fui diferente, eu não fiquei no mesmo dormitório que a Bia, eu fiquei no Firtel e eu não dividi quarto com ninguém, eu fui no privado mesmo. E o dormitório em si era uns 268 euros, eu não peguei esse mesmo plano da Bia, o plano de saúde foi outro, o seguro, né, que era tipo 107. São diferentes os planos, mas não muda muito. E eu escolhi esse porque ele ficava na mesma rua que eu morava, então qualquer problema que desse era mais perto. E de alimentação, eu acho que 100 euros por mês, mais ou menos. Aí ia depender muito também se fosse viajar no mês, se fosse gastar... Ia depender, sabe? Ia variar bastante. Podia variar bastante. Eu era mais ou menos... Davi, quando tu for responder, tu aproveita e responde ao João Agostinho, que também ele está perguntando. Não. Homestay no sentido de ficar em casa de família, João Agostinho, ou porque em Deggendorf, especificamente, o must-have são dormitórios estudantis. Sim, é uma cidade bem universitária, eu acho que não sei nem se existe essa opção. Existe ficar em casa de alguém? Casa de família eu nunca ouvi falar, mas às vezes acontece de você conseguir alugar a casa dos próprios moradores lá que alocam, e aí é literalmente uma casa que moram. Eles fazem tipo um dormitório dentro da casa. O cara aluga os quartos, tem 3 quartos na casa, ele aluga 3 quartos e os estudantes dividem o resto da área comum, né? A sala, a cozinha. A gente conhece alguns colegas que não eram na Unifor, eram de outras faculdades pelo Brasil, que moravam nesse esquema. O valor é mais ou menos parecido com o dormitório, não muda muito, mas eles preferiam morar nesse tipo de casa, entendeu? Não era um dormitório em si, era uma casa que eles alugavam os quartos. É possível, se você não quiser ficar em dormitório, você pode ficar nesse tipo de outra acomodação, né? Pedro,
quando os meninos foram, eu vou te responder. Quando os meninos foram, Berlim ainda não estava habilitado para alunos de Comex, era só administração. E eles são alunos de comércio exterior. Então, era o que eles tinham mesmo, a opção era Deggendorf. Tá? Me diz uma coisa, gente. Saindo de Fortaleza para chegar em Deggendorf, como é? A viagem é um pouquinho grande, mas ela é tranquila. A gente, no caso, acho que a grande maioria foi por Recife. Saiu Fortaleza, Recife, Frankfurt, e de lá começou a pegar vários trens até chegar em Deggendorf, porque, como a Larissa falou, Deggendorf é um interiorzinho, então não tem aeroporto, assim, muito, muito lá perto. O máximo que a gente conseguiria chegar seria em Munique, mas ainda assim teria que pegar trem de Munique para Deggendorf. Foi tranquilo, é bem cansativo, mas dá para chegar. E quando a gente foi, tipo, foram 6 pessoas juntas. Então, querendo ou não, foi tranquilo, porque se tinha um problema, todo mundo teve o mesmo problema, né? Mas foi bem de boa. E outra coisa, na imigração também foi super tranquilo. Especialmente, eu não sei se foi porque a gente foi todo mundo junto, então passavam você tá indo pra onde? Pra Deggendorf. E todo mundo, os outros 6 atrás, também iam pra Deggendorf. Então não teve muito problema. Os documentos foram super básicos. A gente tinha que levar, se eu me lembro, carta de aprovação da faculdade para mostrar o que a gente está fazendo lá. E alguns documentos que, além da carta de aprovação, particularmente eu não lembro agora especificamente, mas foi super de boa. Eles, falavam inglês, perguntavam, foi bem tranquilo. Por falar em inglês, a Thais está perguntando aí como é que vocês conseguiram se comunicar e se desenvolveram bem o alemão, para aproveitar aqui as 2 perguntas da Thais e do Pedro. E aí, voltaram todos? O Davi já saiu daqui falando um pouquinho de alemão, né? Mas e aí? O Deggendorf é uma cidade completamente universitária. É 2 extremos, os adolescentes e os idosos. E os idosos, eles geralmente não falam inglês. Você tem que tentar ao máximo desenrolar o alemão. Mas eles entendem. Que na verdade é meio inglês. bávaro, né? O alemão de lá é muito difícil. É quase impossível. Aí, os alemães, os senhores de idade, eles entendiam tudo do inglês, mas eles não falavam muita coisa. Aí eles entendiam o inglês e falavam alemão, você entendia ou não. Era desse jeito. Mas a cidade inteira fala inglês. É tudo movido no inglês. Acho que assim, pelo fato da cidade receber muito intercambista, eles têm essa noção e assim, os serviços básicos você consegue resolver todos em inglês. Precisou fazer o chip, o cara da loja do chip que vai te vender, ele fala inglês e tal. Supermercado, eles não falam inglês, isso é um probleminha na primeira semana, vai ter um choquezinho aí no supermercado. E, assim, é um pouco mais difícil de você conseguir desenrolar lá o alemão, porque, é como a Bia falou, lá eles falam bávaro, porque eles estão lá o Deggendorf fica no estado da Alemanha chamado Bavária, e lá eles têm o próprio dialeto deles. E daí difere bastante, porque a gente tem aula de alemão na faculdade, e só que na aula de alemão a gente estuda um tipo de alemão, e quando a gente vai para a rua escutar, eles estão falando o dialeto deles. Aí dá uma confusãozinha na cabeça. Mas, assim, tipo, não sei, acho que de dica o que der para, assim, que é muito, assim, definitivo o quanto as portas se abrem ou se fecham se você fala ou não alemão. Tipo, portas de estágio, de trabalho lá. Então, assim, de dica tente, se você já pretende fazer a dupla titulação, pretende fazer o intercâmbio para lá, tente começar a estudar alemão aqui o quanto antes, porque o mínimo de noção que você tiver vai te ajudar. Só fazendo a correção, Larissa, eu não sabia não, eu acho que eu fui o que foi para lá que menos sabia alemão, os meninos conseguiram até fazer um curso, eu fui, acho que era o João Vitor, eu fui na cara e na coragem, mas deu certo, consegui desenrolar um pouquinho, e pretendo continuar estudando aqui e dar continuidade no estudo de alemão. Isso é importante que se saiba, assim, quando eu acho que vai ser um choque de realidade muito grande. Por exemplo, ter a opção hoje de ir para Berlim e para Deggendorf é saber que vai ser, tipo assim, Fortaleza e, sei lá, a Copiara, sabe, né? Porque, fazendo aqui uma comparação.
Deckendorf é uma cidade bem universitária, então, assim, teve feriado, vai todo mundo da cidade, eu não sei se é o caso de feriado, mas esse final de semana, é saber que ali vai ser uma cidade universitária. Muito mais oportunidade, eu acho, até de badalação, não sei nem se é esse termo, melhor, mais fácil, na verdade, em Berlim, né? Até. Gente, e eu tenho mais 2 perguntas para vocês. Comida. Como foi se adaptar com a comida? Vocês cozinhavam ou como era que rolava a alimentação? Eu falo por mim, não sei por outros, mas para mim foi muito, muito tranquilo mesmo. Eu já cozinhava, né? Então foi super de boa. E eu não tive muito problema. É tanto que o pessoal, uma das coisas que mais pergunta, eita, falando de comida, mas não. Eu até provei muita coisa deles, mas eu não achei tão diferente assim. Eu cozinhava muito, então não tive esse problema. Posso Eu ir? também não tive problema. Eu e a Rebeca, a gente cozinhava sempre. O negócio é que às vezes a comida enjoava, porque lá ou é uma coisa ou é outra. Ou é carne moída ou era frango. Aí dava uma enjoada, mas era muito tranquilo, muito tranquilo. Porque lá não tem carne de boi. Tem carne de boi, só que é muito ruim e muito caro. Então, não valia a pena você comprar carne de boi, essas carnes diferenciadas que tem no Brasil. Aí, o que cabia no orçamento era carne moída e frango. E um adendo, eu acho que quem é vegetariano passa muito melhor lá do que no Brasil. Para ser bem honesta, sai bem mais barato e é muito tranquilo também. Davi, como é que você estava se virando? Davi, tu dividiu o dormitório? Não, eu morei sozinho E também, aí, como era no para apartamento comer? sozinho. Foi tranquilo, eu não cozinhava aqui antes, mas lá eu consegui desenrolar, não passei nenhuma necessidade. Meu arroz no primeiro dia, mas a partir do segundo já estava desenrolando. Assim, em relação a essa questão das proteínas, né, de carne, lá no supermercado que eu fazia as compras, eles tinham uma opção de peru, de porco, frango e carne, né, carne bovina, e é mais ou menos nesse esquema que a Bia falou, os cortes de carne que a gente está acostumado aqui, lá eles são muito caros, assim, é coisa de 8 euros, 9 euros, enquanto que a carne moída é 2,50. Então é uma diferençazinha bem pesada. E você geralmente compra um pacotinho de 500 gramas. Você não consegue comprar mais do que 500 gramas. É muito raro você ver embalagens de 1 quilo. E daí ficava variando nessa de comer porco, comer o peru, comer o frango e a carne moída. Os cortes mesmo de carne maiores eram bem escassos, era mais quando a gente ia fazer alguma coisa mais especial. Mas assim, deu para se virar. Tá. Outra coisa que eu queria saber de vocês é como foi como foi o lance do visto de estudante e esse lance da conta foi bloqueada, não foi? Como era? Aproveita e responde o Pedro, como era a rotina mesmo? Primeiro eu queria saber do visto e da abertura da conta, depois eu queria saber como era a rotina. As horas na aula era full time, era só part time, como era que é? Vai lá, Bia, tu pode falar do visto? Posso? Assim que você chega, você tem o Orientation Week, que eles vão te falar tudo que você vai precisar, tudo que você vai fazer durante, acho que 2 semanas, para a sua estadia lá por 1 ano. Tipo, abrir conta no banco, fazer o visto, tudo. Aí o visto, assim, no meu grupo da Orientation Week, eles não foram muito eficazes em relação ao visto de ir atrás e tudo mais, porque eles que marcam o horário e a gente vai no horário que eles marcam. Só que antes de você chegar em Deggendorf, a universidade lhe manda um e-mail dizendo todos os documentos que você vai precisar no visto. Todos. E para o seguro de saúde também, para você levar no dia que você chegar. Aí, no meu grupo,
o cara marcou o dia do visto, só que ele não avisou para ninguém. Ele não avisou para ninguém, tava todo mundo atrás de saber quando era esse dia. E ele não tava nem aí pro nosso grupo. Só que o que a gente fez? Eu peguei, falei com o povo que ia tirar visto também, disse assim, gente, vamos tacar as coisas lá, vamos chegar e vamos fazer esse visto, mesmo se tiver marcado ou não. Aí a gente chegou, levou toda a documentação que a faculdade mandou por e-mail, a gente chegou lá e eles aceitaram, mas eles só aceitaram a gente chegar lá sem hora marcada, porque a gente explicou a situação e tudo mais. Mas geralmente a universidade separa em grupos na Orientation Week e eles marcam o dia que você vai com o seu grupo fazer o visto. Aí o do visto, ele é separado no alfabeto, eu não me lembro como era, mas você entra dentro de uma sala, entrega todos os documentos que eles pedem e ela pergunta quanto tempo você vai ficar e só. E você assina os papéis e pronto. Ela só diz, venha, você vai receber um e-mail, uma carta e um e-mail pedindo para pegar o visto. Aí pronto. É muito tranquilo, muito tranquilo. É só ter toda a documentação em mão. Toda. Então, Que a universidade já manda por e-mail depois que você já é admitido. E a conta? Sim. Sabrina, como foi o lance da conta? Então, junto quando você vai tirar o visto, que inclusive o meu foi super tranquilo, o horário marcado, bonitinho e tudo mais, eles vão pedir um statement do banco, que quando você você abre a conta no banco, junto com a ajuda desse pessoal da Orientation Week, os seus group leaders eles levam vocês para resolver tudo. No meu caso, levaram o meu grupo até o banco, a gente abriu a conta, aí espera algum tempo e depois disso você faz o depósito. Mas para que você faz esse depósito? Aquele que eles pediram para você poder tirar o visto. E antes de tirar o visto, você vai até o banco, aí você pede um statement, que é super fácil, é só ir na maquininha, você mesmo tira, e aí você leva junto com você para tirar o visto, porque isso é um dos documentos que eles pedem. Mas é super tranquilo, você basicamente, quando abrir a conta, você vai lá e você pode fazer o depósito. E acho que foi essa a pergunta, certo? Sim. Davi, me conta sobre dinheiro lá, vocês usavam dinheiro mesmo, cartão de crédito, só assim, como funcionava? Lá é 100% dinheiro. O pessoal gosta muito de movimentar cédula e moeda. Eles não aceitam cartão, assim, é muito difícil você conseguir pagar alguma coisa com cartão lá, porque eles não têm a máquina. Eles realmente é uma cultura do povo alemão gostar de usar o dinheiro vivo. Então lá todas as transações eram feitas, transações que eu falo, assim, supermercado e tal, você até conseguia pagar se você quiser, mas não é comum. E, via de regra, a gente usava dinheiro mesmo. Mas, óbvio, que fazer transferência bancária e tal, isso tudo a gente fazia pelo aplicativo do celular, isso é bem mais tranquilo. Mas dia a dia era assim. Eu ia perguntar, a conta de vocês teve que ficar bloqueada, esse valor lá do depósito inicial, vocês conseguiram movimentar? Não teve que ficar bloqueada, ela ficou aberta. A gente só fez o depósito, tirou esse statement, né, que é só um extrato bancário para poder você chegar lá e mostrar no visto, funcionário, eu estou aqui e eu tenho um dinheiro para poder passar os 12 meses. Vocês tiveram que comprovar já os 12 meses ou foram só 6? Pois é, aí eu vou deixar as meninas responderem, porque eu não quero dizer... Então, é o seguinte, tem várias situações. A gente conhece gente que foi para lá com o dinheiro inteiro, do ano inteiro, e conseguiu visto. A gente conhece gente que foi para lá com dinheiro de 6 meses e conseguiu visto. A gente conhece gente que foi para lá com menos ainda e conseguiu visto. Então, eu acredito que é muito da sorte e de quem vai receber você para tirar seu visto. Porque existem casos e casos, e eu conheço gente com diferentes quantias que conseguiu visto do mesmo jeito. Então, a gente diz aí que é bem na sorte. Verdade. É muita sorte. Gente, para a gente finalizar, nós só temos mais 8 minutos de conversa. Eu só queria falar assim, com relação à sorte, tá? Se vocês estiverem vendo a minha tela, quem tá vendo, acho que tá vendo minha tela, sim. Os meninos pegaram bem a transição, né? Quando eles foram, foi logo quando aumentou o custo para retirada de visto de estudante. Hoje,
o que antes, até ao momento que eles aplicaram, era exigido 720 euros mês, passou a ser 853 euros mês, logo quando, foi exatamente no período que eles foram, porque eles foram para chegar lá no final de setembro, e essa mudança veio no dia 1º de setembro, então eles já estavam aprovados e 853 mês, euros. E aí, saber que em Deggendorf, por exemplo, a gente tem muitas dessas histórias de quem conseguiu e não conseguiu. Em Berlim, as nossas histórias aqui são bem mais rígidas com relação a isso, de ter efetivamente o valor. Aí, às vezes, você aplica para um visto de 6 meses e depois renova, se você só tiver o dinheiro de 6 meses. Mas, normalmente, em Berlim, eles são mais rígidos com essa regra, porque é uma regra alemã. Essa regra, por exemplo, não existe lá no IPB para o visto de estudante. No finalmente, meninos, a rotina, como era? Acorda, que horas? A universidade tem aula de manhã, de tarde, de noite? Isso antes da pandemia, né? Porque vocês pegaram um período que foi online, provavelmente, mas como era que foi? No meu caso, eu tinha aula de manhã, as aulas começavam 7h30, 7h30, 8h. Aí meu dormitório era 5 minutos da faculdade, eu acordava bem em cima da hora mesmo, aí eu chegava na hora, se você chegar atrasada, é alemão, eles vão ficar tudo olhando pra você, mas não tem problema, mas todos ficam te encarando. Aí eu chegava de manhã, eu tinha aula de 7 às 9, e aí eu ia para casa, ou se eu tivesse aula, eu almoçava na própria faculdade mesmo, e aí tinha aula de tarde, aí de tarde até de noite. As aulas lá, o máximo do horário das aulas lá vai até 7 horas da noite. É o último horário. Depois das 7 não tem mais aula, a faculdade fecha. Aí tinha aula de manhã, tarde e noite, praticamente. Tu quer ir, Sabrina? Não, eu só ia comentar sobre o quão desorganizados são os horários de aula lá. Então já vá preparado, porque é completamente desorganizado, não é igual o nosso Unifor Online, não existe Unifor Online lá. O sistema deles é péssimo, então o que acontece muito é, hoje é quarta-feira e você pode ter, 2 aulas acontecendo ao mesmo tempo e você vai ter que simplesmente escolher para qual aula você vai, porque não existe isso de, estou tendo 2 aulas ao mesmo tempo e está tendo, eu esqueci a palavra, mas tá tendo um choque de aula, entendeu? Não existe isso. É super desorganizado, então você vai ter que, toda semana olhar online numa planilha que eles têm para ver qual aula de qual semestre. Então, nesse sentido, já se prepare, porque é super desorganizado. E assim, as tuas cadeiras lá, elas podem... É muito difícil elas acontecerem como é aqui na Unifor, por exemplo. Segunda e quarta, AB, noite, tu vai ter aula de matemática. Lá não é assim, são muito raras essas cadeiras que tu vai ter um horáriozinho certinho e dias na semana certinho para tu ter essa aula. Geralmente, como é que as aulas acontecem? Elas acontecem por sistema de módulo. O professor vem de fora, vem de Londres, vem de outro país, e daí ele vai passar uma semana na cidade e ele tem que dar em uma semana o conteúdo, aplicar a prova, dar todo o conteúdo e aplicar a prova e finalizar a cadeira em essa uma semana. Então, às vezes acontece de tu ter aula com o professor de 8 da manhã às 5 da tarde, a mesma cadeira direto durante 4 dias, que vai ser um intensivão. Mas aí depois desses 4 dias, essa cadeira está encerrada e tu não fala mais nela até o final do semestre, só esperar a tua nota chegar. E algumas outras são no mesmo esquema da Unifor, desse de segunda e quarta, AB noite, mas é bem raro. Aí varia, é como a Sabrina falou, é complicado o sistema de aulas lá, porque varia bastante de como é que vai ser suas aulas. Eu adoro essa hora que vocês falam sobre que não tem Unifor Online lá, que se sabe do Unifor Online, quem tá aqui tá esculhambando, né? Mas quando não tem, você começa a perceber o quanto, pelo menos é tudo ali no mesmo lugar, as informações, né? Pelo menos a gente espera que sim. Meninos, a gente está se direcionando aqui para o nosso fim, né? Estou sendo
meio germânica, meio britânica com relação a isso, com relação à gravação, que o José Ribeiro me perguntou. Eu sempre digo nas minhas redes sociais ou do grupo, existe um grupo que é dupla titulação interessados, é de e-mails. Toda vez que eu posto alguma coisa, você recebe um e-mail. Então, você me manda um e-mail, dupla titulação ccg@unifal.br, que me pedindo para te incluir nesse grupo, que eu te incluo sem nenhum problema. Para a gente finalizar, né, eu tenho 2 minutos. Por que os alunos deveriam ir para Deggendorf? O que vocês acham? Sabrina ficou tão pensativa, começa? Não, pronto, Davi vai falar. Eu acho que o diferencial no currículo. Realmente tem algumas empresas que filtram bastante por isso. E é até engraçado que você consegue ver que dentro do time deles, de trabalho deles, você olha assim, caramba, tem 5 pessoas trabalhando, 4 voltaram de Deggendorf, ou eram ex-alunos de Deggendorf. Então, filtra bastante. Eu acho que isso é um dos maiores diferenciais. Bem, além do diferencial curricular, digamos assim, é sensacional. Você vai morar fora, pelo menos eu sempre fui morar fora, então foi excelente. Você conhece gente de todos os lugares possíveis, imagináveis e inimagináveis, então você vai ter contato com muita cultura. Só de poder fazer aquele almoço que junta, sei lá, 10 nacionalidades e cada um traz seu prato, é extremamente divertido. Você, querendo ou não, você está ali na Alemanha, então é muito fácil você poder viajar pela Europa, o que também é super legal. Obviamente, depois de estudar e fazer suas provas lindíssimas, mas é sensacional. É muito bom, recomendo a todos. Bia. Eu faço a deles as minhas palavras, mas você volta outra pessoa, com uma mente completamente diferente, É sensacional. Eu não tenho nem palavras para descrever o que foi, de verdade. Respondendo aí aos meninos, o Vitor e o João, pode trabalhar lá? Como esse sistema modular de disciplinas te ocupa bastante tempo, vou me meter aqui na resposta dos meninos, é meio complicado enquanto você está no período de aulas. A gente tem alguns alunos que fazem bicos aos finais de semana, esse tipo de coisa. Mas você não tem visto de trabalho, então não é de forma regular, é visto de estudante. Se é possível fazer estágio, a gente tem... depois de dar uma olhadinha na gravação, tá? Que aí a gente já acabou respondendo. Sobre a história do estágio, a gente tem essa possibilidade, então você tem autorização e já previsão no convênio de passar 1 ano em estudo, e a extensão por mais 6 meses para estágio, se você conseguir comprovar e me enviar o contrato. Isso só aconteceu até hoje com uma única aluna. Se você não tivesse tendo aula de manhã e de tarde e até às 7 da noite, como os meninos colocaram, Paulo. Então, a história da compatibilidade é que fica complicada, tá? Sobre a questão do trabalho. A gente tem que lembrar que é uma cidade universitária com as opções um tanto quanto restritas no sentido de trabalhar, principalmente se for trabalho ou estágio na área de atuação dos meninos, tá? Chegamos ao meio-dia, os meninos ainda estão pela FOL, né, e a gente tem essa... Se vocês puderem, por exemplo, ainda tiverem alguma dúvida e for direcionada para eles, vocês podem, por exemplo, mandar esse e-mail para o grupo e eu direciono para eles para entrarem em contato com vocês sem nenhum problema. E, Johan, tenta pelo PIP, porque você precisa estar logado no Unifal Online. Hoje, quando a gente começou... de pessoal do marketing dar uma olhada no site, sim, para dar uma cara. Meninos, muitíssimo obrigado. De novo, se vocês precisarem, audiência, né, entrar em contato com a gente. Muitos de vocês me pediram, né, pelo Instagram, eu sou Larissa__AM,
Os meninos estão pela Unifor ainda, então se tiver alguma dúvida, manda um e-mail aí que eu direciono, peço para eles responderem, ou a gente tentando tirar aqui. Existe um grupo de e-mails, eu não trabalho com grupo de WhatsApp porque tiraria minha paz, né, só dos interessados de dupla titulação, mas você me manda um e-mail que eu te respondo, eu respondo o e-mail com certa rapidez. Então, é assim que a gente fica. Ou então vocês stalkeiam aí, ó, Sabrina Oliveira, Davi Tunas, Visconti. Meninos cheios de stories de passagens pela Bavária, perna quebrada, namoros idos e vindos, nessa temporada, nessa season, que a gente acompanhou com esses alunos em Deggendorf. Sabrina, Davi, Beatriz, Bia e os que estão aqui, né, também que não falaram, mas que estiveram com vocês em Deggendorf também. Muito obrigada. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui. Muito obrigada por compartilhar com o pessoal a experiência e volto a falar com vocês, aí sim, no nosso grupo de WhatsApp, porque aí vocês sabem o nível da categoria. Depois de selecionados, aí a gente conversa diretamente, tá? Obrigada, meninos. Muito obrigada. Obrigado, professora. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigado a